Olá, Letícia. Meu nome é Regiane, eu tenho 40 anos. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Hoje, mais do que nunca, eu acredito nisso. Tanto que estou aqui para contar a minha história. Eu sempre fui o xodó do meu pai. A filha caçula, a menininha dele. Éramos muito grudados. Eu vivia com ele para cima e para baixo. Foi meu pai quem me ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos, a andar de bicicleta. Claro que eu também era próxima da minha mãe, mas com o meu pai era diferente, sabe? A gente sempre teve uma ligação muito forte. Uma ligação que começou a ser abalada quando eu entrei na adolescência. Meu pai sempre foi um pai muito amoroso e presente, mas ao mesmo tempo ele era super protetor. Quando eu era criança, eu percebia o cuidado que ele tinha comigo e amava. Mas quando eu tinha uns 15, 16 anos, aquele cuidado todo me limitava. Eu comecei a me revoltar e a nossa relação, que era ótima, ficou difícil. Sim, porque meu pai começou a me proibir de tudo. Eu não podia sair sozinha, não podia dormir na casa das minhas amigas, nem ir nas festas. Namorar, então, nem pensar. A gente brigava muito por causa disso tudo. Só que eu estava cansada de ficar presa em casa. E quando fiz 18 anos, simplesmente resolvi que iria viver a minha vida. Saía de casa escondida e quando meu pai percebia, eram aquelas brigas horríveis. Uma noite, nós conseguimos ter uma conversa. Com ordem de quem a senhorita saiu hoje? Hein, Regiane? Ai, pai, que susto! Agora deu pra não me respeitar mais. Que adianta eu pedir permissão para sair? O senhor nunca deixa. Agora eu já sou maior de idade. Trabalho, sou dona do meu nariz. Mas ainda sou seu pai e me preocupo com você, filha. O mundo tá muito perigoso. Eu não quero que você sofra. Eu sei, pai, mas o senhor querendo ou não, eu vou conhecer o mundo. Tenta entender, por favor. Foi então que ele começou a deixar que eu saísse aos fins de semana. Mas saía cheia de recomendações e com horário para chegar em casa. E foi numa dessas saídas que eu conheci o Marcos. Era conhecido de uma amiga, era um rapaz muito bonito por quem eu me apaixonei perdidamente. Quando meu pai ficou sabendo, ficou louco da vida. Regiane, pode acabar com esse namoro. Esse Marcos não presta. Ele vive com um bando de drogado. Ai, pai, como o senhor exagera. Ele nem faz essas coisas, não. Regiane, eu tô te avisando. Ele não é homem pra você. O Marcos realmente não era flor que se cheire, como dizia minha avó. Mas eu estava cega de amor e nem dei ouvidos para o meu pai. Namoramos por 1 ano e então resolvemos nos casar. Quando fui dar a notícia para o meu pai, ouvi algo que nunca imaginei que ele diria. Se você for mesmo casar com esse homem, esqueça que tem pai. Eu nunca mais quero ouvir falar no seu nome. Eu pensei que ele estava falando aquilo só porque estava com raiva na hora. Coisa de momento. Mas não. Durante todo o meu noivado, meu pai não dirigiu a mim uma palavra sequer. O dia do meu casamento foi se aproximando e eu estava muito triste. Mãe, a senhora falou com ele de novo? Eu falei, filha. Mas seu pai é tão teimoso e quando mete uma coisa na cabeça... Olha, eu não sei o que fazer mais para aceitar esse casamento não, viu? Ele pelo menos vai entrar comigo? Ai, sabe o que ele falou ontem? Que se eu insistir, ele vai embora de casa. O que era para ser o dia mais feliz da minha vida foi também um dia muito estranho para mim. Esperei até o último minuto para ver se ele aparecia, mas não. E eu, que sonhava entrar na igreja de braço dado com meu pai, entrei sozinha, como se fosse filha de ninguém. Depois de 1 ano de casada, eu descobri por que meu pai era tão contrário ao meu casamento.
Eu comi o pão que o diabo amassou com Marcos. A minha casa virou uma bagunça, mais parecia um boteco. Os amigos do Marcos viviam lá enchendo a cara, fumando, alguns até se drogando. Nós começamos a brigar quase que todo dia, mas eu não falava nada para ninguém, porque eu não queria admitir que meu pai estava certo. Eu aguentei aquela vida por quase 2 anos, até que eu fiquei grávida. Eu juro por Deus que achei que a gravidez iria fazer o meu marido abrir os olhos e deixar de lado os vícios e os amigos. Mas a situação só piorava. Ele perdeu o emprego, eu tive que me virar sozinha para nos mantermos. Os 9 meses de gravidez foram muito difíceis para mim. A minha mãe até vinha me ajudar. Os meus irmãos compraram fraldas, roupinhas e tudo mais. E ainda assim, nada do meu pai falar comigo. Até que o dia do meu parto chegou. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Minha filha nasceu linda, linda, mas descobriram que ela tinha um problema de má formação no coraçãozinho e precisou ficar internada na UTI. Eu fui embora para casa, mas ia visitar a minha filha todos os dias. Os médicos faziam de tudo, mas ela não respondia aos medicamentos. A Rebeca, sim, esse era o nome da minha filha. A Rebeca ficou 3 meses internada, mas infelizmente ela não resistiu. Eu perdi o meu anjo, a minha única alegria. Quando os médicos me deram a notícia, eu não podia acreditar. Era uma dor desumana que só quem passou consegue entender. As minhas pernas começaram a tremer e eu senti que ia cair no chão. Foi então que senti 2 braços fortes me sustentarem. E quando eu me virei, vi que era meu pai. Pai! Minha filhinha, pai! Eu perdi minha filhinha! Papai tá aqui. Me ajuda, pai! Me ajuda! Tudo vai ficar bem. Você não tá mais sozinha, filha. Ele então me amparou. Nós nos sentamos e ele deitou a minha cabeça no colo dele, como fazia quando eu era criança. E mesmo eu estando arrasada pela perda da minha filha, naquele momento o meu coração transbordou de emoção por ter o meu paizinho de volta. Ainda me emociono só de lembrar. O Marcos também ficou muito abatido com a morte da nossa filha e acho que foi um verdadeiro chacoalhão nele. Depois do luto, ele mudou de comportamento. Começou a estudar, a trabalhar decentemente, cortou o contato com aquelas amizades antigas e até parou de fumar. O meu pai, vendo tudo isso, conseguiu se aproximar do meu marido. A minha família estava unida e eu não poderia estar mais feliz. Ou melhor, poderia sim. Depois de 2 anos, eu tentei engravidar de novo. E adivinhem, tive gêmeos. 2 meninos lindos e saudáveis que hoje são a razão da minha vida. Eu não sei se a missão da minha filha foi essa, unir a família, mas eu creio que sim. Acredito que Deus tenha mandado esse anjinho que ficou 3 meses aqui na terra para fazer isso mesmo. Só um anjo poderia transformar a vida do meu marido e adoçar o coração do meu pai. A ponto de hoje, eles se tratarem como pai e filho. Vocês acreditam que até a bênção o Marcos pede para o meu pai? Pois é, Deus operou mais um de seus milagres. E só Ele mesmo para conseguir transformar dor em amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Aconteceu comigo.